Oi, gente, por aqui novamente. Faz um tempo que eu não chego aqui, né? Como sempre, eu vou, volto. Mas, como eu já falei, eu tô aqui num estúdio emprestado, então quando dá eu apareço. Mas vamos lá, a gente vai falar das energias do mês de março. Agora, esse novo tempo, esse novo momento, início do ano 2025 começa agora. E essas energias, o que elas estão influenciando a nossa vida? O que vai acontecer nesse início de ano de 2025? Pós-eclipse, não, pós-alinhamento planetário, que foi extremamente importante e que marca um início de um novo tempo, um início de transformação, é uma época muito espiritual. E o que acontece com esse mês de março específico, após esse alinhamento, essa conjunção planetária? Que está previsto, né, nas profecias, que seria marco para o início da transição planetária, o início de um novo tempo, o início de uma nova era, de uma nova terra, o consciente coletivo mais desperto, as pessoas despertando, as pessoas mais espiritualizadas, as pessoas mais buscando se reconhecer como um ser terreno que não tem só que viver na terra e deixando a vida me levar. É de realmente atuar como co-criadores na terra. Então, é comum que agora todas as pessoas que já estão despertas, que já têm um caminho espiritual, que estão nessa conexão, comecem a aguçar a sua espiritualidade, comecem a aguçar a mediunidade, a clarividência, até mesmo a percepção dos multimundos. A gente está agora com os portais abertos para poder passar pelas outras dimensões. Então, se você está sentindo, dormiu, teve um sonho lúcido e, nossa, parece que foi real, eu passei para outra dimensão, eu vi pessoas, eu vi naves, eu tive em nave, eu tive em templos, eu tive em lugares de cura. É isso mesmo, porque estamos tendo acesso às nossas multidimensões, às nossas multiexistências. Por mais que isso assuste, a gente vai começar a perceber que esse mundo fictício, né, que a gente vê nos filmes e tudo, que ele existe e que ele foi realmente intuído, ele foi enviado por canalizações para essas pessoas que produzem essas ficções. E assim, nossa, isso é impossível. Não, tudo é possível. E a gente vai ver agora como tudo é possível, porque a gente já está se deparando com coisas que se falava lá atrás e que era pura ficção. Isso nunca vai acontecer, isso não vai, é impossível. E agora tá aí, gente. A gente está vendo a inteligência artificial, né? A gente está vendo o homem já se preparando para ir para Marte, para Mercúrio, para explorar o universo. Mas essas mudanças, né, que são mudanças também vibracionais do nosso consciente coletivo, ela está vindo também da nossa Terra, uma mudança da frequência e vibração magnética da Terra, que está em conexão direta com o cosmo, com o Sol, com os planetas. É inevitável a gente não receber as influências disso. E a gente recebe em todos os níveis. Então a gente recebe com a nossa mente, né, pelas nossas energias, pelo nosso sistema elétrico, a gente recebe pelas energias do nosso coração, dos nossos sentimentos, da nossa essência e do nosso corpo físico. E também tem algo relacionado com o tempo. Percebam que o tempo ele está muito acelerado. Né? Até mesmo o meu filho, que é uma pessoa que falou: mamãe, você percebeu que o tempo está muito rápido, o dia está passando muito rápido? Isso, gente, a gente já vem falando desde muito tempo, né? Que antes a gente tinha uma sensação de 16 horas num dia que tem 24 horas. Agora a gente tem uma sensação de 12 horas. É incrível o que a gente fazia há muito tempo atrás
em 24 horas, vamos dizer assim, hoje a gente não consegue fazer em 10 horas. Por quê? Porque o tempo está acelerado. Isso não significa que nós estamos envelhecendo. É porque esse tempo que foi criado, esse tempo cartesiano, ele não tem nada a ver com o tempo do universo. Por isso que as pessoas estão vivendo mais, porque esse tempo ele está fora, ele tem ajuste com o tempo universal. E apesar de que a gente sabe que o tempo e espaço não existe, né? Mas pela necessidade humana a gente criou isso para relacionar o tempo que a gente precisava ter para dormir, para acordar, para trabalhar, em função até dos nossos antepassados, para ser mais fácil para eles lidar com os ciclos da terra, né? Com as estações para plantação, para colheita e tudo mais. Então, assim, gente, aqui no hemisfério sul, a gente está entrando, né, saindo do verão, que é uma época de expansão, de calor, uma época que a gente está muito para fora. A gente está saindo disso para entrar para o outono, que é uma época de introspecção, de interiorização, é o momento de refletir, é o momento de avaliar, é o momento de analisar aquilo que você quer para o seu início, para o seu ano. A gente está iniciando o ano agora. E no hemisfério norte, não, é a primavera, onde tudo floresce, é onde tudo renova, né? Vem um momento de expansão. Mas olha que interessante, o que a gente faz agora no nosso outono é justamente se preparar para esse momento de expansão novamente. E a gente precisa planejar bem o que eu quero para um momento, para uma nova época de expansão. E esse mês de março, pós-alinhamento planetário, ele está trazendo essa força espiritual do desejo da sua alma. Então, o que você pode esperar mesmo é uma reflexão, uma introspecção intensa que vai começar no mês de março, que é o impulsionamento mesmo dessas energias, né? Porque você vai começar a perceber o seu potencial para você entrar nessa introspecção forçadamente para o seu crescimento espiritual. Nós estamos sendo forçados a despertar, a crescer espiritualmente, a realmente se encontrar, para que a gente possa adentrar na nova terra, nesse momento de transição, com mais clareza do que somos, do que viemos fazer na terra, do que nós queremos. É um momento de renovação. E isso está sendo incentivado por essas forças cósmicas que vieram representados pelo alinhamento dos 7 planetas. E isso, assim, a gente tem que ter muito objetivos agora. A gente precisa alinhar os nossos objetivos com o nosso propósito, com as nossas metas, para que no final do ano você não fique frustrado. A frustração ela vem quando você não faz algo que está sendo impulsionado para fazer. E aí você se arrepende. Então agora nós estamos sendo ajudados literalmente pelo universo para alinhar a nossa vida em todas as áreas, a vida do relacionamento, a vida amorosa, a vida financeira, a vida profissional, a vida pessoal. É um momento que vai facilitar muito esse alinhamento para você. Então, assim, não adianta você ignorar essas forças, aproveitando esse início de ano de março, que tem tanta potência, para se ajustar, para você se ajustar no seu propósito de vida, na sua missão de vida, alinhando com as pessoas também que estão no seu relacionamento. Se você tem frustrações com pessoas, se você tem questões, se você tem coisas para resolver com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos, com a sua família, essa é a hora. Essa é a hora de você realmente olhar para dentro e ver como eu posso me melhorar.
porque a gente precisa, a gente está aqui para isso, para crescer, para progredir, para se melhorar, para se tornar uma pessoa melhor. A gente está aqui para a gente se tornar pessoas melhores. E aí, o que você vai fazer com isso? Se agora o universo todo está te mostrando, olha, chegou a hora, eu estou ajudando ao máximo a você conseguir aquilo que você veio fazer aqui na Terra, que você tem uma missão aqui. E agora é o momento que eu estou te ajudando para fazer isso. Então vamos embora, o caminho está aberto, né? Caminhos abertos mesmo. A questão é ação. O que você vai fazer para realizar aquilo que você quer realizar no final de 2025? Pode ser até que esse ano seja um ano só de planejamento, só de preparação. 2025 você fala, no final você fala, ok, consegui fazer muita coisa para chegar no meu objetivo. Então o convite aqui é, aproveitando essas energias, sabendo que tudo vai te levar ao seu crescimento espiritual. O que é crescimento espiritual, gente? Não é conexão religiosa. É você se tornar uma pessoa melhor, mais generosa, com mais compaixão, com mais empatia, com mais autocuidado, com autogenerosidade. Eu venho falando muito disso. Não adianta você se dedicar extremamente para os outros, você é um serviçal e você fica ali só fazendo para o outro, eu sou boa demais e tudo, bondade demais, só para os outros, não é bondade, é apego emocional. Bondade mesmo é quando você é muito bom para você, não é egoísmo, é você honrar esse corpo, honrar quem você é, reconhecer, se preencher. Quando a gente está pleno, a gente transborda para os outros. Então, primeiro é o autocuidado, a autogenerosidade, a autoobservação, a reflexão. Se coisas que você está fazendo está te deixando ansiosa, ansioso, então para. Você já sabe que isso não está bom para você. Se está te deixando deprimido, calma. O que você está preso ao passado? Que é esse passado que você tem que resolver? Com quem você tem que resolver? Você está se fazendo de vítima? Você está preso porque você está se vingando de alguém? Então preste atenção nas suas atitudes, no seu comportamento em relação aos outros, em relação à vida. O que é desenvolvimento espiritual? É você ter uma neutralidade em relação a essas circunstâncias, eventos e pessoas que te afetaram de uma forma que emocionalmente você não consegue lidar e você trava, e você não cresce profissionalmente, você não cresce espiritualmente, você não cresce nas relações, aí você não consegue encontrar uma pessoa legal porque você está preso ainda na pessoa do passado, você não consegue ter um bom trabalho porque você fica lembrando do que você teve antes e não teve mais, do que fizeram, do que seu sócio fez. Você não consegue resolver sua vida financeira porque você está preso aos padrões e crenças dos seus antepassados, dos seus pais, e você não se acha merecedor, merecedora de ter as coisas por causa da sua história. Então, assim, isso tudo é resolução, conclusões que você precisa ter mentalmente, mas principalmente emocionalmente. Porque você pode ter tudo com muito clareza na sua mente, mas não conseguir fazer porque os bloqueios emocionais não te permitem. E aí, gente, lidar com esses bloqueios emocionais não é fácil, né? Porque você tem que olhar para as suas sombras. Nossa, eu estou agindo dessa forma porque eu estou me vingando de alguém. Eu estou agindo dessa forma porque eu estou me colocando de vítima, porque eu quero que pessoas fiquem cuidando de mim. Eu quero manipular, eu estou apegada, apegos emocionais. E aí vem esse baita alinhamento planetário. O universo está vendo isso tudo e fala: chega, é hora dessa humanidade evoluir. Dessas crianças que estão tão apegadas emocionalmente a eles mesmos, aos eventos, às histórias deles, evoluírem. Se eles continuarem assim, eles não vão crescer.
Então, o que eles fazem? Trazem um monte de energia, de transformação, mexe com o nosso sistema elétrico, nosso sistema endócrino, nosso sistema físico, sacode a terra, mexe na ressonância Schumann para que a gente possa ficar louco e começar a ficar confuso mentalmente, para gente crescer. É esse o objetivo. A gente está aqui para isso. E agora o universo está ajudando e muito. Como você quiser entender, tá? Se você é uma pessoa extremamente religiosa, você vai falar é Deus, é deusa, são os ETs, são os planetas. Para mim, tudo tem a mesma forma, o mesmo formato. O que importa é saber que estamos sendo ajudados a crescer e evoluir. E aí, quanto mais a gente resiste, pior fica, mais difícil fica. A gente não consegue quando resiste. E aí a gente começa a adoecer. As doenças, elas vêm também pela resistência de eu não querer me deparar com aquilo que eu tenho que olhar. Então essas mudanças, esses sintomas que a gente está sentindo, depressão, ansiedade, pânico, é resistência. É uma questão da gente se entregar, se deparar com coisas que a gente não quer se deparar e limpar o lixo emocional, o lixo mental. Porque isso está sendo feito de uma forma muito quântica. E agora a gente tem que trazer para a matéria, a gente tem que trazer para 3D. Então, assim, a gente tendo esse contato com esse mundo espiritual, esses desdobramentos, esses lugares de cura que nós estamos indo durante a noite, dormindo, às vezes lembrando e às vezes não, fazem parte desse momento da cura que a gente precisa. Então, essa elevação da consciência, né, de si mesmo e também para os outros. O que eu faço agora para estar na Terra de uma forma mais saudável? E a gente precisa cuidar dos nossos 4 corpos: físico, emocional, mental e espiritual. E aí, depois da gente receber tanta energia, né, e entrando agora no mês de março, o que a gente vai fazer com isso? Primeiro, cuidar das nossas relações. Primeira coisa, a conexão com os relacionamentos. Porque nós estamos aqui para aprender a se relacionar com a Terra, primeiro comigo, primeiro com a Terra, comigo mesmo e com os outros. Então a gente precisa alinhar essas relações e começar a conectar mais com a Terra, né? com a natureza, e perceber, né, essa grande bênção que foi nos dado de estar aqui vivendo nesse planeta. É uma boa alimentação, é procurar realmente agradecer, né, pelo alimento, pela sombra, pelo sol, pela vida. Isso é uma relação sua com a Terra, que é muito, muito importante. Enquanto você nega essa mãe, essa grande mãe Terra, que mantém a gente, que nos nutre todo o tempo, a gente está desconecto, né? A outra forma é alinhar com você mesmo. É isso que eu falo sempre, o autocuidado, o autoamor, a autogenerosidade, começar a observar o que você está fazendo por você. Né? Você está parando de fumar, você está parando de beber, você está fazendo atividade física, você está cuidando da sua mente, né? Você está cuidando do seu corpo, você está cuidando das suas emoções. É importantíssimo, né? Para sair desses quadros de ansiedade, de depressão, de pânico. E tem muitas ferramentas para isso, né? E aqui eu estou convidando vocês para elas, né? Que eu trago justamente isso, para te dar uma saúde mental, uma saúde emocional. Então, assim, essas relações com a Terra e contigo mesmo é que vai te proporcionar um alinhamento e um equilíbrio saudável com a relação com o outro, com a relação afetiva, né? Para te nutrir,
para te alimentar, para você compartilhar tudo aquilo que você vê em você e que você gosta com o outro, porque você não vai querer compartilhar com o outro o que você não gosta de você. Mas, para isso, você tem que alinhar também as relações com aqueles que vieram primeiro, com seus pais, com seus irmãos, com a sua família, né? E daí fica mais fácil você se relacionar com o ambiente de trabalho, com o ambiente social. Se você não tem uma boa relação na sua família, dificilmente você vai conseguir ter uma boa relação no ambiente de trabalho, porque a gente projeta esse padrão no ambiente de trabalho. Então, há muita atenção com isso, né? Você às vezes está marcando uma coisa no trabalho, que as pessoas é isso e aquilo, botando culpa em todo mundo, mas na verdade é um processo seu que você precisa trabalhar, que você precisa ver, porque você está projetando toda a estrutura de desequilíbrio de uma família. E aí você leva isso para o seu ambiente de trabalho, inclusive nas relações afetivas, com a família do seu marido, do seu namorado, do seu noivo, né? Isso é dessa forma que acontece. Então a gente tem que se olhar, autoconhecimento, se conectar, buscando fortalecer esses laços de cura para se relacionar melhor. Né? É muito importante. Então, mudança de perspectivas, mudanças de ideias, sair daquele lugar da mente fixa de que eu sou assim, fui sempre assim e que gostem de mim do jeito que eu sou. Gente, isso é muito criança, é muito infantil. Né? A gente, como tem que crescer e progredir, não. Eu sou assim, eu fui assim, mas eu quero ser melhor. Então, se eu não estou conseguindo ter uma relação boa, então peraí, tem alguma coisa errada comigo. Por que não pode ter alguma coisa errada comigo? Tá com todo mundo, mas não tá contigo? Então, abrir para as novas ideias. Então, após esse alinhamento, que ele tá forçando a isso, a gente se alinhar com novas ideias, para a gente sentir de uma forma diferente, para a gente ter novas perspectivas, para a gente manifestar melhor aquilo que está dentro da gente que tem que sair, para a gente ser mais criativo, mais humano. O novo humano está sendo obrigado a vir, né? Sair daqueles padrões das gerações passadas, competitivo, não é mais assim. Agora é mais colaborativo. Em tudo precisa ser assim, mas a gente ainda não sabe viver dessa forma. Então, assim, a ciência está mudando, a tecnologia, a arte, essas novas ideias que estão chegando aí, a inovação em todos os níveis. E a gente precisa correr e se adaptar a isso. Então, esse momento é de adaptabilidade com o novo tempo, com a nova era, com a nova geração que está vindo aí. Por mais que às vezes seja difícil compreender algumas coisas, a gente está no mundo para entender, né? Mesmo que não entenda, a gente precisa compreender que é o que é. A gente não vai conseguir manter todas aquelas ideias, pensamentos, princípios e valores das nossas gerações passadas. Agora são novas gerações, eles estão trazendo novas ideias, um DNA modificado. E a gente não sabe o que vem por aí, mas não importa. Enquanto estivermos aqui, a gente precisa colaborar de alguma forma, né? Trazendo sim os nossos princípios, os nossos valores, porque esse autocuidado e essa autogenerosidade, ela é importante. Cada um da sua forma e não impondo ao outro. Se eu me cuido, se eu sou generosa comigo, se eu procuro ser flexível, se eu procuro me adaptar, se eu procuro ter compreensão, não quer dizer que eu tenho que fazer igual aos outros. É diferente, tá? A gente nunca deve se autoflagelar ou a mesmo se fazer uma autopunição, né? Essa autopunição, né? Se agredir se algo não tá bom para você e você se sente obrigado a fazer. Não é por aí. Então, assim, nessa visão também astronômica, né, astrológica de tudo que está acontecendo aí, esses fenômenos celestiais, eles vão continuar.
acontecendo. E eles estão afetando diretamente a Terra. Os tremores, o aquecimento, os tsunamis, os vulcões, isso, gente, já estava previsto, né? As geleiras que estão descongelando. Eu venho falando já há algum tempo de umas canalizações que os seres de Órion falam das pirâmides que vão aparecer nos polos, já está aparecendo no Amazonas. Então a rede piramidal dos antepassados, ela vai aparecer. E quando essa rede piramidal começar a se conectar novamente com a nossa mente, isso vai trazer uma expansão de consciência absurda. E é quando nós vamos sim nos identificar como seres estelares. E aí, gente, é quando vem toda a transformação para a nova Terra, para o novo mundo, e marca a transição planetária, né? A conexão piramidal significa pirâmides das civilizações muito, muito antigas da época, né? Da minha época de Lemúria, que vai começar a aparecer nos tigelos, principalmente, nos polos. Na Amazônia, a gente já viu que está aparecendo, né? Ratanabá está aí falando, mas tem outras coisas. Vai também na Oceania, vai aparecer muita coisa, na Ásia, até mesmo na Europa, aqui na América do Sul. Então, assim, todos os continentes e abaixo dos mares vão encontrar pirâmides enormes, porque vai marcar a época que chegamos na Terra, que foi a época de Lemúria, e que tem muito mais de 40 milhões de anos. Então, isso marca a era dos seres estelares que vieram permear a Terra. Mas isso é outra história. Aqui eu venho falar do momento presente. Então, gente, se cuidem. Autogenerosidade, autocuidado e inteligência emocional. E eu tô aqui fazendo esse convite para vocês virem conhecer esse trabalho que eu tenho feito com mentoria, ativando o seu propósito com os 4 corpos, onde eu trabalho os elementos e os 4 corpos, né? Corpo físico, emocional, mental, espiritual e os elementos relacionados. Então, trazendo essa visão de um propósito, da integração de tudo que é necessário para se viver na Terra, que não dá para você ignorar a questão espiritual, né? Porque a gente fala de inteligência emocional, mas não fala muito da inteligência espiritual. E como que a gente vai lidar com a inteligência emocional sem se evoluir espiritualmente, sem se tornar uma pessoa melhor, sem dentro do seu contexto, né, do amor próprio, do amor para o outro, do serviço. Então, essa mentoria já estou fazendo há algum tempo, ela está começando novamente agora em março. E quem quiser, estou aqui para vocês. E veja aqui nos links do vídeo os cursos, os atendimentos. Estou aqui com muitas mudanças também, muitas transformações. Eu estou buscando ir nesse fluxo de transformação que o mundo está pedindo, né? Que os planetas estão pedindo, que o universo está impulsionando. E vamos juntos, porque da mesma forma que eu estou trazendo isso para vocês, eu estou também fazendo em mim. Eu estou buscando tudo isso em mim e algumas coisas eu acho que eu conquistei. Então, pelo meu caminho, talvez eu tenha chegado um pouquinho à frente de você em algumas coisas, eu posso te mostrar, te orientar. E outras a gente vai junto, tá bom? Então, tô aqui para vocês. Tchau, tchau.